iniciar aqui a gravação e vamos lá. Bem, começando aqui com materiais, né, e padronização dos desenhos, né? Então vamos. Lembra que vocês viram que o lápis ele tem um nível de dureza, né? Esse nível de dureza ele vai do B até o H. Ih, eu não configurei a canetinha. Eita, nós. Pronto, ele vai do B até o H, né? O H ele é o mais duro, o B ele é o mais o quê? Macio, né? Ele é o mais macio. Então eu tenho essas definições, né? Então muitas vezes vocês estão trabalhando aí com um lápis HB, né? Um lápis B. No indico, eu indico assim, o lápis mais macio ele é indicado para desenho, né? Mais artístico. Enquanto o lápis duro, às vezes você vai estar rasgando até a folha, né? Então você tem que ter esses cuidados. Quando você trabalha com lápis muito macio, ele vai estar, às vezes, sujando a folha de vocês. Vocês já repararam quando vocês estão fazendo um desenho e aí ele fica bem sujo, né? O desenho, muitos borrões. Então eu tenho, às vezes, esse problema, tá? Então eu tenho essa questão aí que eu tenho que estar observando, ok? Borracha, a gente tem uma borracha, normalmente a gente tem que comprar uma borracha boa, né, que não borre o nosso desenho, que tenha umas arestas bem definidas, né? Normalmente com o tempo ou o coleguinha pede emprestado ou ela some sem dar sinal aí na sala, né? Como vocês estão em casa não vai ter esse problema, eu espero, né? Borracha borra tudo, né? Nilson, às vezes eu tô trabalhando com aquela borracha que parece mais um plástico, né? Vocês têm essa borracha aí que ela parece mais um pedaço de plástico do que borracha em si. Ela não é muito boa não, porque ela borra mesmo o desenho. Outra coisa que vocês têm, né, que vocês compraram para fazer o curso é um escalímetro. O escalímetro vocês não precisam desfazer dele depois que termina a disciplina de desenho, tá? Esse escalímetro ele vai ser utilizado até depois que vocês formarem, tá? Para leitura de projetos em si, às vezes você vai estar precisando desse escalímetro. O compasso vocês utilizaram aí para fazer o arco da porta, né? Ou os desenhos geométricos, né? Vocês fizeram mediatriz, bissetriz, né? Usando o compasso. Então, essa parte de desenho geométrico utiliza muito o compasso. Divisão de circunferência em partes iguais, né? Vocês lembram? E também tem a régua T, né? O que seria essa régua T? É mais ou menos uma substituta, né, da régua paralela. Ela parece uma régua paralela em questão aqui de comprimento, né? Ela é aqui e aí na ponta dela, né? Eu tenho a 90 graus aqui, tipo um esquadro. Então aqui eu tenho 90 graus, né? E aí você trabalha ela como se fosse uma régua paralela. Aí, ó, o desenho dela. Então você pode trabalhar ela desde que a mesa seja reta aqui, né? Seja reta, você pode trabalhar com ela. E aí os esquadros. Os esquadros, eu tenho esquadro de 45 graus, né? E 30 graus. Vocês têm dois esquadros aí, né? Então vocês podem obter vários ângulos com esse conjunto de esquadro.
A utilização de esquadro, a professora Áurea passou para vocês, né? Então você fixa a mão em um e movimenta o outro, né? Então espero que vocês lembrem disso. Aí tem os papéis de desenho, né? Eu tenho aquelas folhas, o sentido que eu colo a folha na mesa, né? Então sempre fazendo diagonal, colo primeiro um canto, depois o outro canto, depois o outro e o outro, de cima para baixo, né? Então tem esse ritual. Se você não fizer isso, seu desenho pode ter alguma perda aí com relação à precisão que você vai estar movimentando o esquadro e a régua por cima. A mesa de desenho, né? Eu creio que todos vocês aí estão fazendo na mesa de jantar aí da casa de vocês, na mesa que vocês almoçam, né? Não é uma mesa indicada para vocês estarem realizando isso. E, às vezes até ergonomicamente desfavorável, né? Acho que muitos de vocês estão fazendo os desenhos e aí sente uma dor aí nas costas, né? Mas infelizmente é o que temos que fazer, né? Então, eu vou postar esses slides lá junto com o vídeo, tá? Então tem que ter sempre uma flanela e uma fita crepe, né? A flanela ela vai servir para vocês limparem ali o resíduo da borracha, né? E aí eu tenho também as dimensões, né, da folha, né? Então eu pego que a A3 ela vai ser 2 vezes A4, a A2 vai ser 2 vezes a A3, né? E a A1 vai ser 2 vezes, né, a A2, né? Então você tem essas duas dimensões, é só ir dividindo que você tem o tamanho de todas as folhas, dividindo ou multiplicando. E aqui está uma tabelinha, né, com os formatos aí e as margens indicadas, tá? Então, eu tenho aqui a minha folha, na margem esquerda sempre vai ser 2,5 cm e quando for A1 ou A0, eu vou ter aqui no resto das margens 1 centímetro, quando for menor do que A1, eu vou ter 7 milímetros, ok? Então, revisãozinha, quando eu pegar o projeto de vocês, eu vou conferir isso, tem que estar com essas margens, tá? É norma. E aí tem a norma também de dobra de folha, tá? Vocês não vão ver isso aí agora, porque vocês não vão nem plotar um projeto, né? Caligrafia técnica. Quem aí gostou de ficar repetindo o próprio nome, fazendo aquela folha de caligrafia técnica lá e desenhando o alfabeto aí? Carlos gostou demais, né? Não gostou? Gente, eu ia passar. Eu vou passar para vocês fazer uma atividade dessa. Só que em vez do alfabeto, né, que dá para vocês tirar a foto e enviar para o colega postar a mesma foto, eu vou fazer escrever o próprio nome. Eu tô brincando, gente, tá? Vocês já passaram por isso, tá? Então existe também uma questão da altura aqui, tá? Dessas caligrafias. Quando a gente trabalha no AutoCAD, a gente já usa o que? O texto, né? Eu boto um Arial ali, então não tem problema de você treinar a sua caligrafia técnica, tá? O rótulo, tá? O carimbo, né? O rótulo, ele é importantíssimo porque ele vai ter a identificação do projeto, tá? Então você vai botar lá o logotipo da empresa, IFTO, né? O nome da empresa, IFTO, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins. O projeto arquitetônico, o cliente, professor Rodrigo, cadê o desenhista ou o responsável técnico pela obra, aí você coloca o seu nome, tá? Quando a gente está fazendo um projeto estudantil, quem é o cliente é o que sempre tem razão, né? É o proprietário. Então esse proprietário é o professor, né? Ele que vai julgar ali o teu projeto.
Na vida real vai ser a mesma coisa. Vocês vão fazer um projeto ali, o cliente vai chegar e vai dar os pitacos dele e vai, às vezes, pedir para você alterar, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é um rótulo, né, de uma folha pequena, né? Eu coloco ali um rótulozinho pequeno. Quando eu tenho folhas maiores, o rótulo é do tamanho de uma folha A4, ó. Então, você tem daqui até a borda da, da folha ali, é o tamanho de uma folha A4, tá? Nessa direção aqui também. De tal forma que eu dobre a folha e fique mostrando como se fosse uma folha. Eu posso arquivar, tá? Às vezes o rótulo ele pode ter uma planta de cintuação embutida nele, ó. Tá vendo aqui? Já tem aqui uma planta de cintuação, ok? Aí eu tenho as linhas de representação dos desenhos, tá? Isso, vocês já viram, né? Linha espessa, linha fina, linha tracejada. Então, linha quanto mais grossa, significa que mais perto do observador ela está. Linha mais fina, significa que está mais longe. Linha tracejada significa que o observador não está vendo essa linha, né? E aí tem diversos outros tipos de linha, e aqui está a aplicação delas, tá? Depois vocês, se quiser revisar, vem para esse slide e dá uma revisada. Aí eu tinha aqui uma atividade, né, que eu passei, que eu esqueci de tirar, né, que era para fazer umas pranchas, 5 pranchas A4 aqui, mas vocês não vão fazer isso não, tá? Passando aqui para a aula de desenho técnico da nossa revisão, eu tenho as vistas ortográficas, né? Essas são as principais vistas trabalhadas aí. Então, eu tenho um objeto em 3 dimensões, né? Tudo que a gente trabalha aí é em 3 dimensões e a gente planifica esse projeto. Então, se eu for reparar aqui, ó, isso aqui, o observador está aqui em cima, né? O olhinho dele. Então, isso aqui que está em cima, ó, isso aqui é a linha, o quê? Mais espessa. E depois isso aqui ó, é linha fina, tá vendo? Então, na planta superior, na planta ali que seria de cobertura, aqui eu vou ter linha grossa, ó, né? E aqui eu vou ter linha fina, representando esse desenho. Aqui não está bem representado porque está tudo da mesma espessura, tá? Então, tá aqui, né? Tem esse tipo de representação. Vocês têm que estar atento a essa questão. Às vezes você está representando a parede, se tem um piso de uma área, a linha de piso tem que ser mais fina, né? Então, eu vou estar vendo isso aí, eu vou estar analisando o projeto de vocês, e aí eu vou ver se vocês estão com isso aí na cabeça, tá? Então, vamos lá. Vista superior, né? Normalmente eu passo esses exercícios aqui em malha, tá? Mas vocês já fizeram esses exercícios de perspectiva, né? Quem quiser treinar de novo, é só pega aqui a isométrica, né? Essa aqui, para transformar na projeções, tá? Então, existe o que? Uma projeção cônica, tá? Que é o que a gente costuma visualizar, né? Com o nossos olhos, né? Existe uma projeção cilíndrica ou paralela. Existe as projeções cilíndrico ortogonal, tá? São usados para projeto, e cilindro oblíquo, tá? Então esses são alguns tipos de projeções e a gente trabalha as perspectivas. As perspectivas elas vão estar representando um projeto de forma plana, né, um objeto 3D de forma plana. Então, das perspectivas cilíndricas, né, eu tenho a isométrica, né, que é utilizada um ângulo de divide em 3 eixos com um ângulo de 120 graus. Uma das características boas dessa perspectiva é que a gente medindo em qualquer direção desses eixos aqui, vai ser a dimensão real do objeto. Então não perde, ele não perde com relação à transformação
projeção, tá? Aí tem uns exercícios, quem quiser fazer, faça bom uso, tá? Agora, eu vou dar uma revisão da parte de desenho arquitetônico, ok? Essa parte de desenho arquitetônico é o que a gente está vendo agora. Então é interessante que vocês prestem atenção. Se tiver dúvida, a gente já sana essas dúvidas. Vocês podem perguntar, tá? Então vamos lá. No projeto arquitetônico a gente vai utilizar escalas, tá? A professora já deve ter trabalhado a escala e ela segue uma fórmula, né? Então a escala, ela é o quê? A relação entre a medida do desenho e o objeto real, tá? Quando eu tenho a escala 1 para 1, eu tenho que é a medida real, que é a medida do desenho. Aí existe, aqui tem um exemplo aqui como fazer essas operações com escala, né? E aí também existe outra escala, que é a escala gráfica. Essa escala gráfica, ela é mais utilizada em mapas, tá? E aí eu posso tirar uma Xerox. Sim, eu vou disponibilizar os slides aí separado. Eu não vou deixar tudo junto não, tá bom? Eu vou disponibilizar todos os slides das minhas aulas, aí vocês escolhem se quer ver só de arquitetura. Então o que acontece? A escala gráfica, ela é, como o nome já fala, ela é gráfica, então ela é desenhada aqui no cantinho do desenho. Se eu tirar uma Xerox dessa imagem, né, uma cópia, e aumentar, der um zoom aqui nesse desenho, a escala gráfica também é aumentada. Você repara aqui que ela aumentou. Então, quando eu pego a minha régua aqui, coloco aqui e vejo que tamanho aqui é 1 metro, eu posso pegar e, por regrinha de 3, definir qual é essa dimensão aqui, né? Então, a escala gráfica ela tem esse benefício em relação à escala numérica, tá? Que é esse exemplo aqui que eu tenho que fazer, a escala do projeto em si. Então, a escala numérica ela segue essa fórmula, enquanto a escala gráfica ela é desenhada no projeto, tá? Por isso que ela é mais utilizada em mapas, né? E aí, a composição da escala gráfica, ela é feita por um talão, tá? Que ele marca as divisões, tá? As subdivisões do que eu digo de medida padrão, no caso aqui é 1 metro, poderia ser quilômetros, tá? E eu tenho um corpo aqui que me dá 2 medidas da unidade padrão, tá vendo? Então esse é um exemplo aí, né, de uma escala gráfica. Vamos lá. Eu também tenho alguns dimensionamentos com relação a cotas, linhas de cotas. Então eu tenho linhas de chamada. Aqui tem algumas regras. Você repara aqui, eu vou logo para os exemplos. Eu tenho a cota em si, que é um número. Eu tenho a linha de cota, que é a linha que está paralelo à dimensão que eu quero. Essa dimensão aqui que eu quero cotar, né? Que eu quero essa distância. Tenho essa linha de chamada, tá? Essa linha de chamada está chamando que eu estou tirando a medida desse ponto aqui. E eu também tenho esse marcador aqui, né? Que pode ser tanto essa linha aqui a 45 graus, quanto uma bolinha, tá? Pode ser uma bolinha também aqui para indicar esse encontro aqui das duas linhas, tá? Aqui, ó, tá aqui uma bolinha. E aqui tem as distâncias aqui em milímetros, né? 3 milímetros, 1,5 milímetro, com uma fonte de 3 milímetros, a fonte da cota. Então, tudo isso aí são exemplos de cotagem.
Então aqui, ó, um exemplo, quando eu estou fazendo um projeto de uma casa, eu vou cotar as paredes, né? Então tá ali 15 centímetros, ok? Se eu tenho uma cota total de um lado, eu não preciso colocar de outro. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho várias cotas parciais e uma total. Então não tem para que eu colocar outra cota total aqui, digamos 3 metros. Então tem que ter esse cuidado aí. Mas eu não vou pedir nenhum trabalho ainda com cota, então fica tranquilo. Aí aqui tem uns exemplos, né? Ó, uma coisa interessante. Quando eu tenho um corte, tá? Isso aqui é um corte. Em um corte de projeto de arquitetura, eu não coto medidas horizontais. Eu não vou cotar aqui, tá? Eu só coto o quê? Alturas, tá? Então, vou cotar a altura do pé direito, a altura do peitoril, essa medida até aqui da janela do peitoril, a altura da janela, que é essa aqui, e a altura aqui que sobrou da janela até a laje, entendeu? Outra coisa que eu não costumo fazer, ó, o Alexandre saiu aí da reunião. Outra coisa que eu não costumo fazer é cotar elementos estruturais. Você chega aqui e cotar laje, que muitas vezes um projeto arquitetônico ele vai diferir do projeto estrutural, tá? E aí o pedreiro ele vai pegar primeiramente ali, às vezes para ver o projeto arquitetônico. E aí o que acontece? Se o projeto estrutural está diferente do projeto arquitetônico, e aí o cara colocou lá no projeto arquitetônico que um pilar é de 9 centímetros por 30, e aí ele vai fazer esse pilar desse jeito, tá errado. Ele tem que ir lá no projeto estrutural, ele vai ver que o engenheiro alterou, né? Talvez não tenha uma compatibilização de projeto, né? E aí o pilar ele teria que ser no mínimo aí de 14 por 30 centímetros, tá? E aí não teve essa compatibilização de projeto, o cara executou errado, tá? Aí, professor, qual é o problema? E enche aqui de reboco, né? Tem problema, porque tem que seguir o projeto estrutural, tá? E aí eu tenho algumas cotas com relação ao nível de piso. Então, quando eu estou em corte, eu vou colocar, né, essa cota aqui, ó, bem, o piso está aqui. Ei, agora lascou. Pronto. Pronto. Eu tenho aqui o nível de piso, né? E aqui é em corte, tá? Então ele vai dizer o nível acabado e o nível de contrapiso, o nível no osso aqui, tá? Sem um acabamento. Aqui é a representação em planta. Você vai ter esse símbolozinho. Isso aqui, mais 15, vocês podem estar se perguntando, mais 15 o que, professor? O que significa isso? Aqui está dizendo o que? É o primeiro pavimento, tá? Então, normalmente, eu tenho um térreo e aí eu tenho o primeiro pavimento. Ok? E mais 15 com relação à rua, né? Muitas vezes é em a rua. A rua aqui é o nível 0, tá? E aí, quando eu coloco esse mais 15, é o nível do pavimento. Aí você, professor, que diacho é isso, né? O primeiro pavimento mais 15, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos lá, caligrafia técnica eu já falei com vocês, rótulo e carimbo também, né? Então essas são o que eu preciso ter. Agora eu vou estar falando algumas conversões, né? Então, quando eu tenho duas linhas paralelas grossas, significa que é o que? Parede em corte, tá? Então são paredes altas ali que o corte está passando. Quando eu tenho linha fina, muitas vezes é muro ou meia parede. Uma parede ali para uma bancada, uma divisão interna que fica abaixo da linha de corte, né? Muitas vezes eu indico aqui, ó, um desnível pela linha de piso. Então, se é uma linha mais fina, indicando que aqui
Ou aqui é mais alto, né? Normalmente é dentro da casa que é mais alto e aqui é mais baixo. Aqui a boneca aqui, ó, representada, tá? Aqui você está representando que a porta abre para cá. Então tem toda essa simbologia, tá? Tenho também portas de correr. Normalmente essas portas de correr também pode ser, ela não precisa ser embutida na parede, né? Pode estar aqui e a porta aqui. Aí você indica aqui, ó, ela corre para cá, né? Porta sanfonada, aquelas portazinhas brancas que muita gente coloca em banheiro, em comércio. Você pode estar representando ela assim. Janela, então você repara, ó, janela, linha fina, linha grossa, grossa, grossa. O que significa isso? Que o vidro ele é cortado pelo corte, tá? Vocês lembram lá que a gente tem a residência e aí ela é cortada por um corte a 1,5 de altura. Tudo que passa por esse corte é representado com linha grossa, tá? E o que está abaixo dele, no caso aqui da janela, ó, vou desenhar aqui. O que está abaixo aqui desse corte, que é essa linha aqui, ela vai sair linha fina. Aí a do vidro que sobe ali, ó, ela vai ser linha grossa, que é essa aqui. Conseguiram notar? Ah, professor, e imagina um caso aqui, né, que eu tenho aqui a minha casa, aí tem uma janela alta. A linha de corte ela vai estar a 1,5 m, né? Então aqui é 1,5 m. Então repara o seguinte, se o observador não está vendo, é tracejado, tá? Professor, e se a janela tivesse abaixo, se tivesse uma abertura abaixo dessa linha de corte? Então seria também tracejado, que o observador não está vendo, tá? Só quando eu tenho uma janela, digamos aqui, ó, passando pela linha de corte, ou uma porta, que você visualiza ela. Outra coisa que não pode faltar no projeto, indicação do norte, tá? Então tem essa simbologia para indicar o norte. Por que não pode faltar? Porque o estudo de conforto térmico é baseado nessa indicação e você tem toda a locação da obra devido a essa locação. Indicação de acesso. Às vezes eu estou fazendo a minha obra, né? Tá ali, aí eu tenho a calçada aqui, tem aqui o portão, né? E aí você coloca essa indicação aqui de acesso, que o acesso para a residência, o acesso é por aqui. Tem também indicação de inclinação do telhado, tá? Você vai ter essa indicação. Eu vou caçar alguns vídeos antigos que tem mostrando eu desenhando à mão, tá? Um exemplo de corte, de planta e tudo mais. Aqui estão as cotas de nível em planta e em corte, tá? Marcação de cortes, tá? Ele é feito desse jeito. Aqui indica a folha, aqui o número do corte, tá? Pode ser corte AA, corte BB, corte AB. Então essa simbologia fica muito a critério do projetista. A numeração de plantas e títulos normalmente é feita desse modo, né? Então, A1, planta baixa, janela e porta, às vezes eu coloco uma tabela, tá? Depois vai mostrar essa tabela. Tem algumas achuras, né? Achura de terreno, achura de enchimento, de concreto. Isso no AutoCAD é muito fácil de fazer. Na mão é mais complicado. Então aqui é um exemplo aqui de um projeto, né? Tem alguma dúvida? Ou está todo mundo tranquilo? Isso aí já está dominado. Todo mundo sabe esses conceitos? Tá, ok. Então tem aqui o desenho, né, da instalação hidráulica. Normalmente é interessante eu colocar esses elementos hidráulicos que eles vão definir para o engenheiro projetista, né? Vocês aí no terceiro ano, vocês vão ter a disciplina de instalações prediais e vocês vão calcular e dimensionar essa instalação. Essa instalação só é feita a partir do momento que o arquiteto, o técnico, o engenheiro define esses pontos, tá?
Questão de mobiliário, eu vou deixar para vocês aqui umas dimensões básicas, tá? Dimensões padrões. Cama, cama eu tenho diversos tipos de cama. Tem cama de casal, né, que é essa comum. Tem cama de solteiro, cama de solteirão, né, solteiro especial. Tem cama queen, cama king, super king. Tudo isso aqui vai variar o quê? Essa dimensão aqui, ó. Isso aqui vai variar o tamanho do dormitório que você tem que ter. Então vai depender das demandas, né, do cliente. Aqui vai ter diversos, né, normalmente guarda-roupa, umas mesinhas, escrivania, né, tudo 60 de profundidade. Coloquei isso aqui para vocês terem uma noção. Se quando dimensionar um quarto, você tem que saber o que vai ter que ter dentro do quarto, tá? E aí, como é que eu sei se esse quarto vai atender ou não? Fazendo uma planta de layout, tá? Por isso que é importante. Às vezes o que acontece? Eu tenho um empreendimento, os caras para vender, eles diminuem o tamanho desses mobiliários e colocam lá na planta. Aí o cara quando vai comprar o apartamento, nossa, que lindo, cabe muita coisa, né? Cabe 2 camas com guarda-roupa e tal. E aí quando o cara compra esse apartamento e vai botar os móveis dele, né? Não cabe. Por quê? Porque talvez ele viu ali um, é, 2 criados mudos de 40 centímetros, uma cama de casal, o cara colocou uma cama menor, entendeu? Fez um layout sacaneando mesmo para dar essa impressão que cabe mais, tá? Então vocês tenham uma sensibilidade com relação a isso, porque às vezes você pode dar uma noção errada para o cliente. Se você pergunta para ele que cama que ele quer, você tem que saber qual tipo, né? E as dimensões dela. Então, para banheiro, eu tenho essas dimensões mínimas aqui. Se você seguir essa receitinha aqui, não tem erro, tá? Ó, geladeira. Às vezes você deixa um espaço lá para geladeira, bota uma bancada de granito de um lado e do outro. Se você deixar, digamos, 72 centímetros para entrar uma geladeira rente, aí o cliente compra uma geladeira zona que tem 90 centímetros, e aí? Ele vai ter que chegar e cortar essa pedra. Então a gente tem que ter uma noção do que o cliente busca, tá? Então, vamos lá, escritório, área de serviço. Isso aqui é mais para vocês consultarem, tá? Garagem, no mínimo, tá? Às vezes tem muita casa que o cara... Vocês já devem ter visto aqui em Gurupi, né? O cara faz a casa dele, o carro não cabe, né? O portão tá aqui, né? E aí ele faz uma grade desse jeito assim para guardar o carro dentro de casa. Vocês já viram isso aqui pela cidade, não viram? Não tem ninguém em casa com isso aí não, né? Pode acontecer, gente. Ainda mais em casa mais antiga, tá? Casa mais antiga, antigamente eu tinha carros menores, né? Era Fusquinha, Brasília. Então, realmente aquela garagem atendia aquele carro. Mas hoje em dia, se você for fazer uma garagem, né? Tipo uma garagem com uma casa menor, gente, se atente assim, deixa, digamos, 6 metros, né? Aqui tá em centímetros, né? Deixa aí 6 metros, tá? Tem uma preocupação com relação a isso. Ah, vamos lá. Agora sim, entrando naquela parte lá que eu falei que eu ia trabalhar com vocês. Planta baixa, né? A planta baixa, uma representação de um projeto, ela deve conter planta baixa, cortes, fachada, planta de cobertura e locação juntas ou separada, e planta de cintuação. Então, basicamente, um projeto básico ali tem que conter, né, um projeto de arquitetura tem que conter todos esses elementos, tá? Na planta baixa, ela tem essa representação, né, conforme eu tinha já desenhado ali. Então,
tudo que a planta corta, né, o corte corta na planta, vai ser linha grossa, e no vidro aqui, nas portas, linha grossa também, nessa parte do peitoril, linha fina, e da soleira também linha fina. Aí, primeiramente eu faço os desenhos da parede, demarco onde tem as aberturas, depois apago as aberturas, repasso o traço grosso, né, onde precisa, e aí fica desse jeito bonitinho, né, feito à mão. E aí depois eu detalho, né, com as cotas e tudo mais. Vocês estão fazendo desse jeito, né, meu pessoal? Então, outra coisa que eu posso adotar, quadro de especificação de janela, né? Então, muitas vezes eu tenho aqui a janela, eu coloco aqui J1 e aí eu detalho no quadro. Ou eu poderia detalhar ela assim: ah, aqui ela é de 2 metros. Então, é uma janela de 200 por 100. O que é o 100? Ela tem 200 aqui, 100 de altura, tá? Barra 110. O que é esse 110? É o peitoril. Então, 110. Então, aqui é uma representação de uma janela, tá? E aí eu tenho a altura dela, o comprimento e o peitoril. E aí eu posso colocar dessa forma aqui. Ao invés de eu fazer uma tabela, né? Uma tabela de esquadrias. Mas eu recomendo fazer a tabela, fica muito mais organizado do que você colocar, encher de informação, né? Lá na sua planta baixa. Até porque, se alterar do layout e várias coisas, né, de várias plantas, eu vou ter que ficar alterando, né, esses valores, e aqui eu só altero o que? Na tabela. Então, eu modifico aqui na tabela. Essa é uma tabela de acabamento, né, também interessante ser feito, que ele vai dizer qual é o revestimento do piso, da parede, do teto e os ambientes. Normalmente também pode ser feita aqui mesmo, né? Então muitas vezes você pode ver um projeto, ele vai ter um quadrado, um triângulo, um quadrado e uma bolinha. E aí aqui vai ter uns números, né? E aí eu vou ter que ter uma tabela da mesma forma, tá? Cada número desse vai representar o quê? Um tipo de acabamento, entendeu? Então do piso, o número 1 é cerâmico, 2 madeira e 3 cimentado. Parede, aí tu vai representar aqui, né? O piso é triângulo, parede quadrado, teto bolinha. Então tem toda essa representação, tá? Não vou cobrar isso agora de vocês. Corte eu tenho transversal e longitudinal, tá? Então transversal, ele vai estar representando a altura de cumieira, essa parte da altura do telhado, né? E as alturas aqui, né? Relativo a janelas, a portas, né? E janelas também no geral. E a forro, tá? A altura do pé direito. Então vou ter essas, para isso que serve esse corte, para me dar essas dimensões. Então vou ter a dimensão aqui da cumieira, ter dimensão aqui do telhado e assim vai. Por isso que eu tenho que fazer essa representação. Sem ela não dá para executar. As etapas de um corte é feita a partir da planta baixa. Então copio aqui, eu coloco uma folha aqui em relação à minha planta baixa, né? Coloco essa folha, venho aqui com a régua paralela e vou tirando essas medidas. E eu faço a minha planta baixa, tá? E aqui é o corte longitudinal. A fachada é o mais simples, tá? A fachada eu pego o corte, puxo as medidas aqui, ó. Normalmente cada planta dessa a gente faz numa folha separada, né? E aí quando eu vou passar limpo do projeto, eu pego uma folha de base, colo esses vários modelos aqui com fita crepe
E aí eu só passo por cima, né? Com um lápis mais duro e sem errar. Errou, perdeu, tá? Aqui, ó, acesso principal, tem as marcações. Eu tiro essas medidas e aí o que eu faço? A minha fachada. Tem outras representações, né? Mas eu não vou cobrar isso, tá? Representação de vegetação em paisagismo, nem figuras humanas. Tem umas achuras. A planta de cobertura é como se eu estivesse olhando de cima, tá? Então eu vou ver todo o contorno do telhado. Ó, a dimensão do beiral eu vou ver tracejada, tá vendo? A face externa da parede aqui está tracejada, ela vai me dar esse tamanho aqui do beiral, que normalmente é 50 centímetros ou 60. E aí ela sai tracejada porque o observador, como ele está vendo aqui de cima, ele está olhando aqui. Imagina que se eu estou num helicóptero, né? Aqui em cima eu vou tirar foto, eu sou arcaico mesmo. Helicóptero, hoje tem drone, né? Imagina que é um drone e ele vai tirar uma foto de cima do telhado. Então você não vai ver as paredes. Então você tem que representar, né, com linha tracejada. E aí indicar o caimento de cada água, tá? Muitas vezes a planta de cobertura ela é feita junto com a planta de locação. O que é a planta de locação? É a planta que vai estar locando aqui, ó, tua casa. Tá vendo as medidas aqui em relação ao lote. Então tem aqui o muro, né, a divisa. Eu vou puxar aqui, ó, tem um afastamento de 3 metros. Aqui vai ter um afastamento de 2,15, né, dessa parede aqui. E aqui 3,40 por fundo. Então tem como eu locar aqui, ó, eu loquei a minha casa a partir da planta de locação. E aqui já está dando os caimentos e a planta de cobertura. Então já tem aqui uma planta duas em uma, né? Já tem aqui o acesso, calçada. Então já, ó, indicação do norte. Então já é uma planta de cobertura e locação. E a planta de cintuação? É uma planta que cintua a tua construção em relação à rua, a quadra em si. Então, digamos, eu tenho a rua aqui, rua A, rua B, e aí eu sei onde é que é o teu lote. Então, ela vai estar fazendo esse papel, tá? Vou deixar o índice urbanísticos, não sei se a Aura trabalhou com vocês ainda, mas eu vou deixar o índice urbanísticos para depois, tá? Vamos trabalhar uma aula só com relação a esses índices, tá? Vocês já viram esses índices? A área do terreno, área construída, coeficiente de aproveitamento, área de projeto, taxa de ocupação, área permeável. Pessoal, já viram? Sim ou não? Não. Professor, não. Sim, não tem problema. A gente vai ter uma aula só dessa parte, tá? E aí o telhado também, a gente vai ter uma aula também só com relação a esse telhado, eu ensinando quais tipos de materiais, tá? Como é que se detalha esse telhado, tá? Normalmente a gente nem faz esse detalhe aqui, isso aqui é detalhe de estrutura de madeira, então isso aqui é mais para o segundo ano, quando vocês estiverem vendo ali a disciplina de estrutura. Mas a questão de nomenclatura e esse desenho em si, a gente vai fazer esse ano, tá? Que é o desenho aqui, ó, do telhado. Então tem um indicativo de águas, de cumieira, tá? Então eu tenho todo esse processo construtivo de uma planta de telhado. É claro que a gente sabe que os telhados que a gente tem aqui não são complexos que nem esse, né? Se você fizer um telhado desse, ele tem muito problema, tem muito problema nessas regiões aqui, ó. Ixi, Maria, esse trem. Ah, minha canetinha aqui, acostumado, tinha configurado ela. Eu sempre vou ter um problema nesses pontos, né? Pode ser mal executado, né? Às vezes você vê gente aí
pegando a telha, colocando argamassa na telha. Você sabe que isso aí não vai funcionar, porque a argamassa ela trinca, né? Ela tem fissura. Então tem que ser um material que trabalhe, né? Então depois a gente vai estar discutindo essa questão do telhado, tá? Aí questão da elevação do telhado, essas coisas. Escada. Vocês viram escada? Como é que dimensiona escada e tudo mais? Sim ou não? Não. Não, beleza. Eu tô anotando aqui porque aí eu tenho que saber o que vocês viram, né? Então, índices urbanísticos, telhado, escada. Ok, não tem problema. A gente vai ver. Tem um dimensionamento de escada. Vocês que andaram lá naquela escada do IFTO, subindo lá pro bloco 5, né? Vocês reparam que é ruim, né? Ela tem um desnível entre os degraus lá, né? Os espelhos não estão da mesma altura. Então a gente vai aprender como é que faz uma escada confortável para você subir sem ter esse problema. E aí tem também a questão do dimensionamento de ambientes. Existem dimensões mínimas que a gente tem que adotar. Eu acho que isso aqui até foi atualizado, tá? E aí a gente depois vê. E aí também é uma questão sobre disposição de ambientes, tá? Então eu vou estar postando essa apresentação e aí a gente depois vai estar discutindo esses assuntos e depois até a questão de conforto térmico e a elaboração de projetos em si, ok? Alguma dúvida com relação à revisão que foi feita? Não? Todo mundo ok? Entendeu? Vocês dão conta de executar a planta baixa já daquele projeto? Tem alguma dúvida sobre o projeto? Se tiver, pergunte. Professor, lá você disse que não era para cotar, né? Isso. Não precisa cotar, não, né? Não vamos fazer cota, tá? É para representar o piso? Sim, tem que representar o piso. Tá bom. Aqui eu coloquei o código de obra, ó, por isso que está dando mais. Mas como a gente não trabalhou ainda índices urbanísticos, eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Que a questão, toda cidade ela tem uma lei de uso do solo. E aí a gente tem que observar essa lei, tá? Ó, Ana Beatriz entrou aí. Ok, pessoal? Então, eu vou parar aqui a gravação, que aí a gente tira mais umas duvidazinhas.